Hoje, vamos ver que Tistu é mandado à escola e vamos ver o que acontece. Até os 8 anos, Tistu não soube o que era a escola. Dona Mamãe, com efeito, tinha preferido começar em casa a instrução do filho, ensinando-lhe os rudimentos da leitura, da escrita e do cálculo. Os resultados, é preciso reconhecer, não eram maus. Graças às belas figuras compradas especialmente, a letra A se instalara na cabeça de Tistu sob a aparência de um asno, depois de uma andorinha, depois de uma águia. A letra B sob a forma de uma bota, de uma bola, de um balão. Quanto às contas, serviam-se de andorinhas pousadas nos fios dos postes. Tistu aprendera não somente a somar e a subtrair, mas chegava mesmo a dividir, digamos, 7 andorinhas por 2 fios, o que dava 3 andorinhas e meia para cada fio. Como essa meia andorinha podia equilibrar-se num fio, eis um outro problema que todos os cálculos do mundo jamais poderão explicar. Quando Tistu atingiu os 8 anos, Dona Mamãe considerou sua tarefa terminada. Era necessário confiar Tistu a um professor de verdade. Compraram, pois, para Tistu um belo avental xadrez, botinas novas que lhe machucavam os pés, uma pasta, um tinteiro preto com figuras japonesas, um caderno de uma linha e outro de 2. E mandaram-no, acompanhado pelo criado Cárolo, à escola de Mirapólvora, que gozava de excelente reputação. Todo mundo esperava que um menino tão bem vestido, com pais tão belos e ricos, e que sabia dividir e esquartejar andorinhas, realizasse prodígios nas aulas. Mas que decepção! A escola produziu em Tistu um resultado imprevisível e lamentável. Quando começava o lento desfile das letras que caminham a passo pelo quadro negro, quando começava a se desenrolar a monótona corrente dos 3 vezes 3, dos 5 vezes 5, dos 7 vezes 7, Tistu sentiu uma coceira no olho esquerdo e logo caía no mais profundo sono. Não é que ele fosse burro ou preguiçoso, nem que estivesse cansado, estava cheio da maior boa vontade. Eu não quero dormir, repetia Tistu consigo mesmo. Pregava os olhos no quadro e colava os ouvidos à voz do professor, mas sentia que a coceirinha estava chegando, tentava por todos os meios lutar contra o sono, cantava bem baixinho uma bela canção que inventara. Um quarto de andorinha, será a sua pata ou será uma asinha? Se fosse uma empada, eu comia todinha. Não adiantava. A voz do professor ia se transformando numa canção de ninar. A noite descia sobre o quadro negro. Tistu ouvia o teto cochichar. Por aqui, belos sonhos. E a aula se transformava em aula de sonhar. Tistu! Gritava de repente o professor. Não foi de propósito, professor, respondia Tistu, acordando num sobressalto. Isso não interessa. Repita o que eu acabei de dizer. 6 empadas, divididas por 2 andorinhas. 0! No primeiro dia de aula, Tistu voltou para casa com o bolso repleto de zeros. No segundo dia, ficou de castigo por mais de 2 horas. Isto é, ficou mais 2 horas a dormir na sala de aula. Na tarde do terceiro dia, o professor entregou a Tistu uma carta para o seu pai. Na dita carta, o senhor papai teve a desdita de ler estas palavras. Prezado senhor, o seu filho não é como todo mundo. Não é possível conservá-lo na escola. A escola devolvia Tistu a seus pais. Olá, você está em Histórias da Vó Adelaide. Nós estamos acompanhando a história do menino do dedo verde. Até o próximo.